Hoje a nossa aula é de História e nós, antes de começarmos os nossos novos conceitos, nós vamos dar uma recapitulada no que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Então nós aprendemos sobre a história da nossa família. Vocês mandaram lá para a tia Van da onde veio a sua família, né? A tia Van gostou muito de ficar sabendo disso. Nós também falamos sobre as lembranças, né? Como que nós conseguimos guardar lembranças. Nós conseguimos guardar lembranças por meio de fotos, né? Quando nós registramos. Nós também podemos guardar lembranças por meio de cartas ou algum objeto que vai passando de geração em geração. Então, nós aprendemos todos esses conceitos lá na nossa apostila. E lá na página 35, 36 e 37, vem falando alguns exercícios, né, que vocês podem estar fazendo. E na página 37 é para você colocar um registro da sua aprendizagem. Então, vocês podem desenhar. Nós aprendemos que as pessoas lá no passado eram nômades, elas não sabiam escrever, elas contavam histórias para se comunicar. Então registrem tudo isso lá na página 37 se você ainda não fez, tá bom? Faça um desenho bem bonito. Aí hoje nós já vamos começar falando sobre um outro conceito. Como surgiu a escrita? Como será que surgiu a escrita, tia Van? Porque até então as pessoas não sabiam escrever e elas precisavam contar histórias. Mas será que só contar história resolvia? Olha só, vou contar uma história que está aqui na página 40 e 41. Ó, vocês podem ver lá na apostila de vocês, que é a história de Eridu. Então, Eridu, ele conseguiu inventar uma receita. Ele juntou bronze com estanho e fez um material bem forte. Então, Eridu, ele conseguiu criar uma receita. Porém, ele não sabia escrever, porque a escrita ainda não tinha sido inventada. E o tempo foi passando e a receita de Eridu, como ela não foi registrada, ela se perdeu no tempo. E daí ninguém mais sabia fazer esse material bem forte, que era o bronze junto com o estanho. Olha só, vocês acham que a escrita, se ele soubesse escrever, isso seria importante? Eu acho que seria importante, não é mesmo? Então a escrita, ela veio para a nossa sociedade para nos ajudar em muitas coisas. Então ler e escrever é muito importante. Daí você virando lá na página 42 e 43, vem contando um pouquinho sobre a história da escrita. Vem falando que ela surgiu lá na Mesopotâmia. Nossa, tia Van, mas eu nunca ouvi falar desse lugar. Sabe por que você nunca ouviu falar desse lugar? Porque hoje a Mesopotâmia, ela é conhecida como Iraque. Ah, agora você lembrou, né? Do país Iraque. Então vamos ver lá no mapa. A tia Van tem um mapa aqui, um mapa mundi, e eu quero mostrar para vocês aonde fica o Iraque. Olha só. Estão conseguindo ver? Então o Iraque, ele fica aqui, ó, nessa partinha verde. E olha só como ele é distante do Brasil. Olha só, o Brasil, ele fica aqui. Nós estamos em São Paulo, no interior de São Paulo. Olha só, nós precisamos passar todo o Oceano Atlântico, passar por cima da África até chegar no Iraque. Foi aqui que surgiram as primeiras pessoas que aprenderam a escrever. Foi aqui que surgiu a escrita, quando esse lugar era chamado de Mesopotâmia. Legal, né? Então, lá na antiga Mesopotâmia moravam os sumérios. Os sumérios, eles começaram a criar alguns códigos, alguns caracteres que as letras eram chamadas de caracteres naquela época. E eles começaram a inventar essas formas de escritas. Lá naquela época, essa forma de escrita era chamada de cuneiforme. Olha só que nome difícil, né? Cuneiforme.
Então, eles pegavam a argila e escreviam nela. E depois, para ficar registrado as letrinhas ali na argila, eles colocavam no forno. Daí ficava bem duro e a escrita não conseguia mais sair daquela argila. Ficava ali, ó, por muitos e muitos anos. Tanto que coisas que aconteceram há muito tempo atrás, nós conseguimos ver hoje. Olha só que legal. Lá também nessa época dos sumérios, as pessoas mais importantes lá eram os escribas, e eram eles que desde pequenininho aprendiam as formas de escrita. Então eles desde pequenininho já aprendiam como escrever, e eles eram umas pessoas muito importantes naquela época, os escribas. E os escribas, eles faziam vários registros, eles faziam registros da lei, eles faziam registros da agricultura, e eles ficavam nos lugares mais importantes da época, que eram o templo e os palácios. Aí na apostila de vocês, na página 43, vem mostrando um dos templos, que era o zigurate. Olha só, olhem aí na apostila de vocês. Era esse templo aqui que os escribas eles ficavam. Daí virando a página, na página 44, vem mostrando também que eles escreviam essas leis, que eram as leis dos povos, nessas grandes pedras. Olha só, essa aqui que está na nossa apostila, ela tem 2 metros. É grande, né? Então eles registravam tudo. Então a partir daí a escrita surgiu e as pessoas começaram a se comunicar pela escrita, e elas conseguiram passar o que elas aprendiam para as outras gerações. E foram assim que surgiram as escritas. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula!